7h39, de volta com Sala de Redação. Para calcário e argamassa, confia na FIDA. Estude na FMP. Confira nossos cursos de pós-graduação, EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Bom, domingo o Inter volta a jogar, tem o tempo, né? Hoje é só terça-feira, tem a semana completa de treinos. No domingo, 18h15, lá em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Inter. Com o complemento da rodada ontem, lembrando que o Fluminense empatou contra o Atlético Mineiro e o Bragantino ganhou do América Mineiro em Belo Horizonte. O Inter está em 10º lugar, com 22 pontos, está 2 pontos atrás do Corinthians, tem 24 e está pegando a última vaga na pré-Libertadores. Sempre lembrando que, se o Flamengo ou o Atlético Mineiro, ou qualquer um destes que estão na frente do Inter, ganhar a Copa do Brasil, e se Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras ganhar a Libertadores, o G6 vai virar G8, o que pode facilitar a vida do Inter na busca por Eu tenho uma dúvida, Gabardo. Se o Flamengo ou o Atlético ganharem a Copa do Brasil e a Libertadores, um deles só abrem 2 vagas ou não abre uma vaga só? Eu acho que o nosso Marcos Bertoncello na Central de Esportes vai ter que nos ajudar com essa aí, Guenha. Porque tem é uma possibilidade real. Tem brasileiro na Sul-Americana ainda? Tem brasileiro na Sul-Americana. Pois é, Paranaense, Bragantino. Pode dar G9 ainda. Sim, ganhando, né? Sendo campeão, conseguindo a vaga direta pela Sul-Americana. A minha dúvida é, vamos supor, o Flamengo ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil. O que é real, uma possibilidade real, né? Claro, o Atlético também abre uma vaga só ou abre 2? Não, abre 2, foi o que aconteceu quando o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Mas não entra o vice? Não entra vice. Se for brasileiro, não entra. Não entra vice. Se o Brasileirão, ele concede 4 vagas diretas, 2 vagas na pré, e a Copa do Brasil concede 1 vaga. O Brasil tem 7 vagas na Libertadores. Então, assim, essas 7 vagas estão garantidas. Se o Flamengo ganha a Libertadores, por exemplo, e o Flamengo é campeão brasileiro, em vez de 4 vagas diretas na Libertadores, vai entrar o 5º, porque o Flamengo já está garantido. Não, peraí. Não é ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro não significa, ou ficar entre os 4. Eu quero saber, porque a Libertadores dá 1 vaga e a Copa do Brasil dá 1 vaga. O mesmo clube ganhando as 2 competições, abrem 2 vagas ou abre 1 vaga só? Vai pro Campeonato Nacional. Lembra que não entrava o vice da Copa do Brasil? Essa discussão se deu, não entrava o vice da Copa do Brasil. Vai pro Campeonato Nacional. Porque o Brasil, ele tem direito a 4 vagas diretas, 2 na pré e 1 da Copa do Brasil. Mas aí não entra o vice da Copa do Brasil. Essa discussão já foi feita, se não me engano, quando o Inter disputou o título. O vice não entra, ela vai pro Brasileirão. Olha só, resposta de Marcos Bertoncello, que é a resposta imediata. Segundo ele, tá ouvindo o programa, viu, Guerrinho? Ele falou assim, acabei de ouvir. Isso é bom. Faz bem. Todo mundo ouve, fala, não é só o Marcos. Então vai lá. Flamengo campeão da Libertadores, diz o Bertoncello, e campeão da Copa do Brasil. Ou Atlético, enfim. Flamengo vai para a Libertadores via campeão da Libertadores. E a vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileirão. A vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileirão. Então, 2 vagas, né? Normalmente, ela não vai para o vice da Copa do Brasil, ela vai pro clube que está na pré-Libertadores, né? Se a gente partir do princípio de que nós temos os 3 barões da bola, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, 2 desses 3 ainda podem conquistar as 3 competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Palmeiras não mais, porque o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Pode ficar uma competição com cada um. Exato, Alex, porque é muito improvável que você consiga o mesmo dono para as 3 competições, sendo uma continental. Quando o Cruzeiro fez tríplice coroa, ele ganhou todas as competições nacionais e o Campeonato Mineiro. Não foi nenhum título internacional. O Flamengo, campeão da Libertadores, conseguiu a proeza de ser campeão também brasileiro no mesmo fim de semana sem jogar. Mas não foi campeão da Copa do Brasil, foi o Atlético Paranaense. Então, um campeão de 3 competições deste tamanho, um mesmo campeão, ainda não aconteceu no futebol brasileiro. Mas de qualquer maneira, Palmeiras e Atlético têm grandes chances de ganhar a Copa do Brasil e de ganhar a Libertadores, especialmente, abrir pelo menos uma vaga. A conta que a gente tem que fazer é que o Brasil, o país, tem 5 vagas, o G4 e mais a Copa do Brasil, e o resto vai ampliando.
Diogo, a Libertadores terá a final brasileira. Já está certo. Sim. Não, e eles vão ficar entre os 4 no Brasileirão. Flamengo vai passar pelo Barcelona e do outro lado é Atlético e Palmeiras, final brasileira. Então essa vaga está garantida. A Copa do Brasil, de repente, sei lá, mas eu também acho muito improvável que ela não, até pelo chaveamento, que ela não se decida entre Flamengo e Atlético. Muito improvável. Como também acho que tem muita chance de acontecer a decisão da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino. Que daria uma vaga. Também acho que então vamos para G7, é isso? Estamos em G7. A gente pode chegar no G9. Chegaremos a G21. Mas aí que tá. A gente parte de 7, né, Bagé? Pega o campeão da B. 7 vagas. 4 no Brasileiro diretas, 2 na pré pelo Brasileiro e uma da Copa do Brasil. E aí tu vai agregando. Se tu ganhar a Sul-Americana, o Brasileiro, aí pode virar Mas G8. aí que tá, Léo. Se ganhar a Libertadores pode virar G9. Desde que esses campeões estejam lá no bolo, numa vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. É por isso que essas competições, por exemplo, vamos pegar a Libertadores, tá? A Libertadores é um mérito muito grande quando entra o Bragantino, quando entra o Ceará, quando entra o Fortaleza. Para a dupla Grenal, e por isso que a gente bate tanto nessa tecla, é uma obrigação entrar na Libertadores e na zona dos 4, mesmo tendo, como intitulou o Maurício, os barões atuais do futebol, que são lá o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. Porque nós estamos falando de um campeonato que tem 20 clubes. Aí 4 vão cair, não vão disputar nada, sobram 16. E aí metade desses 16 tem daqui a pouco a condição de entrar numa Libertadores. E esse ano, Gabardo, o Gabardo citava ali a diferença de pontos do Inter para o Corinthians, nós temos uma inversão. Geralmente, e claro que isso também tem a ver com a pandemia, com a questão econômica, com a mudança de valores também de negociações. Nós tínhamos o costume de ter um campeonato brasileiro até metade do ano, e aí no segundo semestre, tu vai vender jogador, tu vai perder jogador e tu não vai conseguir repor, isso vai dificultar. Esse ano está modificando, porque esse segundo semestre está sendo um segundo semestre dos clubes se reforçando, inclusive esse Corinthians, que já contratou aí 3 jogadores, já está botando para jogar, parece que tem mais gente para chegar, então talvez esse muro que está baixo até agora, daqui a pouco ele vai complicar de novo, porque o Corinthians é um desses que já está crescendo. E já está na zona da pré-Libertadores, o Corinthians em 6º lugar, né? Começou a brotar dinheiro no Corinthians agora. Porra, é dinheiro para cá, né? E contrata Juliano, Renato Augusto e Roger agora. E aí agora pintou dinheiro William também, né? Estão falando do William. Mais o William. Foi meia, só o Palmeiras anunciar lá o futebol a Leila brasileiro como candidata a presidente e renovar o contrato com a Crefisa, né? Porque ela renovou o contrato. 3 anos mais. E vai ser presidente. O Flamengo contratou um jogador do Chelsea e contratou um jogador do Manchester. O Corinthians está namorando com um jogador do Arsenal. Cara, olha o que virou o Brasil. Tu quer ver, Bagé? Eu tava dando uma olhada no texto, até tô com ele aqui na mão. Tava olhando agora antes do programa, do Alejandro Casar no La Nación, tá? E ele faz essa análise, e eles estão tentando entender, porque pela primeira vez em muitos anos não tem clube argentino em semifinal. O River iria para a 6ª semifinal de Libertadores em 7. E ele traz vários números, né? Por exemplo, a questão de TV. A questão de TV, o Campeonato Brasileiro, os clubes brasileiros arrecadam o dobro dos argentinos. A janela de transferência, os brasileiros venderam 6 vezes mais em montante do que os argentinos. E por aí vai, ele começa a enumerar valores, né? E o futebol brasileiro está descolando muito da realidade do continente. A gente está num outro patamar e numa outra dimensão. E isso é preocupante, porque nós tínhamos nos argentinos a grande referência. O mercado argentino de compra movimentou 20 milhões de dólares nessa janela, sendo que 10 milhões foram do Boca, que passou por uma reformulação. Porque se o Boca não tivesse se mexido, seriam 10 milhões de dólares. Vem cá, 10 milhões de dólares, né? É o dobro do que o Grêmio pagou, um pouquinho mais do que o dobro, que só o Grêmio pagou pelo Campas. Mas se bem que o futebol argentino a gente nunca pode menosprezar, não estou dizendo isso que o Léo fez, longe de mim, não, claro que não. Mas assim, o Defensa e Justiça é campeão da Copa da Recopa, o Lanús não faz muito tempo decidir a Libertadores com o Grêmio, o River e Boca decidiram a Libertadores há não muito tempo. Mas assim, se tu for pegar o cenário nacional maior, aí o futebol brasileiro está vazando, está sobrando assim, né? São isolados os casos argentinos. A percepção dos argentinos, e na semana passada também o Crônica tinha feito na sexta-feira algo nesse sentido, a percepção deles é de que o descolamento se dá do ano passado para cá. Por exemplo, a gente teve Rosário Central e River.
na Sul-Americana e na Libertadores entre os 8 melhores. E não mais um lote de argentinos como se tinha antes. O Atlético Paranaense está contratando o Campuzano, né? Que é um volante do Boca. Ele é bom jogador, Leonardo? Bom jogador, era do Atlético Nacional de Medellín, é jovem, tem, se não me engano, tem 22, 23 anos. Ele é 5, ele é um volante 5, ele foi trazido, primeira temporada dele no Boca, ele até consegue se afirmar, mas ele tem lesões e perde espaço. O Boca está passando por uma reformulação muito grande, Gabardo. O Boca não consegue engrenar, agora saiu o Russo, entrou o Bataglia, que é aquele ex-jogador, ex-volante. O Riquelme está tentando encontrar uma saída, porque desde aquela pancada na final da Libertadores, lá em Madrid, isso é 18, o Boca, embora tenha ganho o Campeonato Nacional, e isso é um problema que o Gadiardo tem, não Riquelme vai voltar a jogar, argentino. O Boca ele vai sair sem ganhar, inclusive, né, Léo? Porque ele está saindo em dezembro. Eu sei que o nosso amigo Cristiano Munari deve estar quebrando o rádio dele agora, mas é a realidade, Munari, não adianta chorar. Eu ia falar aqui na abertura do bloco, e surgiu essa discussão que me parece muito importante, né? Que o Guerrinha trouxe, se daqui a pouco o Flamengo, o Atlético Mineiro, ganhar tanto Libertadores como Copa do Brasil. Bom, o fato é que o G6 pode virar G8, pode virar G9, e a pré-Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores, pode ser uma realidade para o Inter, que tem 22 pontos e enfrenta no final do turno agora o Atlético em Goiânia e depois o Bragantino, que aliás é quarto colocado com 31 no estádio Beira-Rio. A pré-Libertadores pode ser uma realidade para o Inter. E olha, acho que é até um pouco complicado falar nisso, mas não duvidaria, se o Grêmio continuar nesse ritmo de recuperação, daqui a pouco pode brigar por pré-Libertadores também. Claro que não, claro que não. Se tu vai lá para G10, somando o G ampliado mais vagas de Libertadores, olha, é difícil ainda, claro que é, mas já não é tão absurdo como se fosse G4, G5. Tô pensando em ganhar a Copa do Brasil, né? Aí já vai direto. Olha, eu sei que a pontuação do campeonato ela tá muito achatada, mas a gente não pode esquecer que o Grêmio, embora tenha dado algum sinal de reação contra o Bahia, mas o Grêmio tem ganho dos times que estão lá embaixo, dos times que estão com fragilidade. E fazendo força, né? O Bagé quer fazer o resultado na arena contra o Flamengo. O caminho do Grêmio, e é triste dizer isso, é doloroso, mas o caminho do Grêmio é escapar do rebaixamento. O Grêmio não tem que pensar em G6. Sobrevivência, né? Nesse momento tem que ser melhor do que 4, Léo. Nesse momento é ser melhor do que 4. Maurício, eu acho que é neste momento e em momentos futuros. Porque, por exemplo, a tabela do Grêmio agora tem Corinthians, que vem muito bem, que vem se restabelecendo com o Silvinho, e depois Atlético Mineiro. Ou seja... O Corinthians está descansando nessa semana, né? Exato. Aquelas papinhas, elas já contratando alguém agora, né? Porque está contratando todo dia agora, né? Todo dia. Quando eu digo nesse momento, é enquanto não livrar uma distância razoável de uma zona que não devia lhe pertencer, né? E enquanto o momento não pode se perpetuar até a penúltima rodada do Brasileirão, mas eu digo, enquanto isso não acontecer, de você sair de dentro ou de perto do Z4, pensar em Sul-Americana ou Libertadores, parece que você está queimando etapas, né? Eu disse que pode matematicamente. Pode matematicamente, mas é como disse o Léo, o Grêmio não vai jogar só contra times da zona do rebaixamento, ele vai fazer o segundo turno jogando contra times do meio e lá de cima da tabela, e ele tem que fazer pontos. É que ali na frente vai ter que ganhar de um grande também, né? É obrigado, em algum momento vai ter que bater de frente e ganhar de um grande. Mas tipo vai ter Cuiabá. Que ganhar muito, tem que ser jogo por jogo, A gente tem 2 minutinhos antes do intervalo aqui. O Leonardo Oliveira há pouco estava falando da relação do Cudê com o Thiago Galhardo, né? E foi uma indicação do Cudê. O Thiago Galhardo já viajou lá para a Espanha para ser apresentado no Celta de Vigo. O Inter precisa de reposição para o Thiago Galhardo ou com o que tem vai bem aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? Eu acho que o Inter tem o Guerreiro, né? Embora o Guerreiro vá estar na seleção peruana em setembro, outubro e novembro, né, Gabardo? Que tem data FIFA. Termina esse ano o contrato, Léo? Termina em final do ano. E eu não sei se há uma possibilidade de renovação. Eu vejo que tem um noticiário em cima disso, mas a ideia do Inter é de fazer uma reengenharia financeira. O Guerreiro é um valor elevado, porque tem valor de salário e valor de luvas. Ele é um jogador de renome, né? Foi um grande investimento que o Inter fez. E até a direção do Inter está muito satisfeita com a postura do Guerreiro, pelo menos foi o que me disseram, porque o Guerreiro se engajou muito nesse processo de retomada do Inter. Depois do jogo contra o Cuiabá, né, teve a saída do João Patrício, o ambiente ficou um pouco mais pesado, e o Guerreiro foi um dos caras, ao lado do Edenilson, do Dourado, que tomaram a dianteira, né, e cobraram o grupo. Então o Inter está muito satisfeito com esse engajamento do Guerreiro.
mas o contrato dele no final, e ele é um jogador que vai bater em 39 anos, 38 anos agora, né? Então, a não ser que ele baixe muito o padrão salarial dele, o que eu não acredito. Aí sim, Léo, é isso aí. Pelo mesmo valor, nem pensar, Guerrinha. Só se ele baixar o salário. Senão não tem chance. O Nacional precisa contratar lateral esquerdo. Isso é que ele precisa contratar, entendeu? Não tem que achar esse jogador. E o Cudê podia dar uma colher pro Internacional, né? O Zé Gabriel também, né? Porra, o Zé Gabriel ele não vai levar, porra. Mas... Aliás, o pagamento do Cudê... o Celta num outro carro. A informação aqui, o pagamento dos 3 milhões e 100 mil reais, os 500 mil euros do empréstimo até metade do ano que vem, em 2 vezes. A metade à vista agora e o resto na outra parcela. Bom, vamos para o intervalo. Depois tem Vigo muita é uma coisa... cidade de muito noturna, Gabardo, eu não conheço lá. Essa região da Espanha. Eu acho que sim, porque é na costa, né, na Galícia. Se não era, vai ser. Aliás, Gabardo, eu assisti a uma série no Netflix, A Desordem que Ficou, e ela se passa em Vigo. É um lugar muito bonito, de uma natureza muito... O Galhardo tirou a sorte grande, né, Léo? Pô, o cara com 32 anos, que não é um cara de grife pra ir pra Europa, nem quando caiu pra cima, né? O cara vai jogar lá a Liga, jogando contra o Real Madrid, com um técnico que gosta dele, vai ser titular, daqui a pouco tá jogando com o Barcelona, Real Madrid, titular não. Tudo bem, Léo, do início de setembro agora já tem Real Madrid Celta na reinauguração do Santiago Bernabéu. Olha o jogo. Quem é o diretor executivo? Vai, hein? O Galhardo vai, mas ele não vai de van, ele não vai com a van dele, a van ficou aí. Não, ele já vendeu. Se ele não vai ser titular, o diretor executivo que se prepara, ele vai cobrar porque que ele não tá jogando. Tem isso também, né? Olha a reunião que vai ter lá. Bom, hora do intervalo aqui no Sala de Redação de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Aurora, Gran Reserva, Agibank, Sulmed. Já voltamos com Sala de Redação depois do Notícia na hora certa. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula 2h04 de volta com Sala de Redação. Hora certa de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Continua chovendo em Porto Alegre, com 17 graus de temperatura. Postos Rodóio dura mais, a nova gasolina dos postos Rodóio. Escolha economia. Escolha dura mais. Sala de Redação para Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon, Ruder, levamos do peito o orgulho de sermos mais uma vez top of mind e top executivo. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Charity International do Van. Não é com a mesma categoria de Pedro Ernesto, que aliás toma vinhos mais requintados do que eu. Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Plano de saúde empresarial Sulmed, carinho pela sua vida. O Leonardo, saiu a lista de relacionados do Flamengo aí para o jogo de amanhã? Saiu a lista, estava dando uma olhada, o Andréas Pereira tá nela, viu? Estava previsto, ele só não começa, né, Léo? Porque o Diego Ribas está jogando bastante, mas você olhar para o banco e poder dizer assim, Andréas aquece, Vitinho, numa fase que está vivendo, chuta de qualquer lugar, aquece, o Flamengo está com o Arsenal. Toda vez que ele for focado, né? Toda vez que ele for um time interessado no resultado, e aí quando o Guerrinha disse, não, o Flamengo lá no Internacional não foi soberbo, eu tenho a impressão, Guerra, que os primeiros minutos, e aí não tem nada, não é demérito a vitória que o Inter teve, que foi extraordinária. Mas eu lembro de um lance capital que me mostrou naquele jogo, assim, eu lembro de ter pensado sobre isso. Há uma bola que o Bruno Mendes erra, e o Arrascaeta está no bico da pequena área em condição de bater no gol, mas o Flamengo burilava tanto, dando a impressão de que a qualquer momento, do jeito dele, ele ganharia o jogo, e se engana, porque do outro lado está o Inter, que ali ele transfere a responsabilidade de vamos fazer bonito, vamos dar tapa. E quando viu, estava 4-0. De novo, não tira nada do mérito do Internacional. Mas eu vi, Guerra, em algum momento aquele Flamengo não tão concentrado no objetivo como estará certamente amanhã contra o Grêmio. O Rodrigo Caio está na lista aí, Léo? Não. Ou não? Continua fora? Isso continua fora, né? Só o Andrés Pereira é a novidade. O Rodrigo Caio está com um problema de lesão. E aí tem, Maurício, o nosso lateral esquerdo, que a gente já está de olho para a Copa de 2026. O Ramon. Ramon joga muito. Que é muito bom jogador.
Mas a base do time tá aqui, a dupla de zaga do Gustavo Henrique e Léo Pereira, na seleção, né? Tu não é brasileiro, Rogério? Amanhã eu sou Flamengo ou sou Grêmio. Tu não é brasileiro, é uma pela eu fiquei meio assim, mas aí eu... Não, mas eu falei o nosso seleção... amanhã é o Rafinha, até não, o Cortez. Não, mas é que tu não ouviu, eu falei pra 2026. Isso, eu ouvi, né, Léo? Mas a piada tem prioridade. Aí o Bagé me eu editei. Eu perguntei pro Bagé assim, não é brasileiro? E o Bagé, não, sou gremista. Nossa, eu editei. Mas brincadeiras à parte, Bagé, ele o Mateuzinho também apareceu bem, né? Pela direita, né? Sim, Mateuzinho. O Flamengo aposta demais nele. Um jovem e tal. O Flamengo tá promovendo, tem o João Gomes, que é muito bom jogador também, Gabar, que é da base. Esse entra sempre no time. É um baita gol. Ele, o Vitinho, Michael, entram sempre no time do Renato Segundo. É verdade. O jogo, tô lendo uma notícia aqui da Gabriela Moreira, Martim Fernandes e Sérgio Rangel, todos muito bem informados lá no Rio de Janeiro. Órgão de mediação suspende Assembleia Geral que definiria o futuro de Caboclo na CBF. Seria amanhã. O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem suspendeu a Assembleia Geral da CBF, que estava marcada para esta quarta-feira, na qual seria definido o futuro de Rogério Caboclo, presidente afastado da Confederação. Amanhã teria a votação para definir se o Caboclo seria efetivamente afastado, retirado da CBF, e aí viria uma nova eleição. Então está suspenso e continua tudo como está, pelo menos por enquanto, lá com o Coronel Nunes na presidência interina da CBF. Que novela tá isso aqui, hein? E essa carta da Globo aberta ontem, ela é um recado aos clubes de que ela está fechada com os clubes na questão de criação de liga ou para negociação em bloco e está meio que se distanciando dessa questão toda da CBF. Claro que também teve o episódio de sexta-feira, o Corinthians entrou na justiça tentando derrubar aquela ideia, aquele direito que o Atlético Paranaense tinha de transmitir o jogo, e o Atlético transmitiu, né, pelo canal da Jovem Pan e por uma tweet, né, de um streamer, mas o Corinthians não conseguiu, e a Globo também, para dar uma pacificada nisso, para dar uma acalmada nessa discussão dos clubes, ela emite a nota, mas ela também sinaliza que ela está fechada com os clubes, ela tem interesse, e é correto isso, no melhor do futebol brasileiro, no melhor pro futebol brasileiro, num jogo mais atrativo, num campeonato mais atrativo, né, com um padrão mínimo. Eu estava ouvindo o Maurício agora no Esporte São Meio-Dia, e eu concordo com o Maurício, a gente não pode ter um jogo de campeonato brasileiro num cenário... Que cenário, né, Léo? Tenebroso como o de São Januário. Maurício, se tu tá zapeando, tu liga a TV e tu vê aquele cenário, tu passa adiante. Mas há quanto tempo parado. Tem esse cenário, né? Há quanto tempo? Não, mas é que ontem, Diogo, era uma cereja do bolo pelo seguinte, primeiro estádio... Ruim, né? Estádio ainda vazio, o gramado piora do que normalmente. E o São Januário está de um jeito em que os caras concentraram toda a luz só no campo. Então as arquibancadas vazias e escuras... E a luz já não é boa, né? A luz já não é boa, né? Você dança bolero na iluminação. Então o cenário era muito triste. O Vasco estava executado para pagar 93 milhões. Imagina se vai ter dinheiro para botar uma lâmpada lá em São Januário. Eu entrevistei, Bagé, Gabardo para a coluna, antes de sair de férias, questão de um mês, 45 dias, o representante da La Liga, né, da Liga Espanhola aqui no Brasil. E aí, conversando com ele e tal, e um dos pontos que a La Liga tem na cartilha dela, né, na lista de regras, é que em um jogo, o clube mandante ele precisa ocupar a arquibancada, o espaço que está no lado contrário às cabines. Né? E eu sabia dessa informação e questionei ele. Ele disse assim, olha, a gente tá trabalhando com uma ideia de que estamos vendendo um entretenimento. É para a TV, é para o público no estádio, mas é principalmente para quem está na TV, é para o mundo todo. Se tu tá trocando de canal e tu bota num jogo e do outro lado tem uma arquibancada vazia, qual é o interesse que tu, como espectador, vai ter em um evento que nem as pessoas que estão lá estão interessados? Tu passa adiante, daqui a pouco tu tá numa série, tá num filme, tá num esporte americano. Então é regra da La Liga. Não importa como, o clube mandante ele precisa lotar a arquibancada contrária às câmeras. Ô Leonardo, eu peço autorização de Maurício Saraiva para falar mal do Rio de Janeiro aqui, que eu adoro também. Mas eu infelizmente, eu sei que você gosta do Rio bastante, e todos nós aqui na bancada. Mas, infelizmente, o Rio nos dá reiteradas razões de falar mal. Eu não sei nem o que você vai falar, mas você deve ter razão. De estádios, vamos comparar. Porto Alegre,
tem o Beira-Rio e a Arena, 2 estádios que podem receber qualquer partida do futebol mundial. São Paulo, estádio do Corinthians, que é maravilhoso. O estádio do Palmeiras, que é maravilhoso. Morumbi, que mesmo defasado, ainda é um bom estádio. Cumpre. Teria o Pacaembu ainda, que não está sendo utilizado. Está passando por obras, Gabardo. Pacaembu e vai ficar legal. Obras de remodelação. Estão derrubando o tobogã lá também, tá dando uma confusão isso aí, né? O Belo Horizonte, tem o Mineirão, tem o estádio do América Mineiro, que é um estádio bonitinho, coisa e tal, com uma capacidade interessante. E o vem aí o estádio do Atlético Mineiro. Isso, o Rio de Janeiro tem o Maracanã, que é maravilhoso, mas está sempre com problema de gramado, sempre fechado. Tem o estádio Newton Santos, que também é um estádio muito legal, mas está sempre com problema de gramado, e deu. Pô, o São Januário ficou muito para trás, né? O Rio de Janeiro tinha que ter... É curioso isso, né? É um assunto interessante esse, porque os clubes, claramente, eles estão dando esse passo adiante, até na Europa também. A Juventus fez um estádio novo, enfim, a Roma, a mesma coisa. O Flamengo não dá esse passo, né, de ter um estádio próprio no Rio de Janeiro. Ele sempre tem um projeto de fazer ali perto da Lagoa, onde é a Gávea, só que tu tem que ter 412.003 licenças ambientais ali para a Lagoa, o que é muito correto, né? Porque é uma área espetacular. E aí ele acaba ficando com o Maracanã. E ele é um clube que está tomando conta do continente, mas ele não tem um estádio próprio. Ao contrário do Atlético, que já fez o seu, o Palmeiras, que já fez o seu. Das vezes em que cogitou estádio, é uma cogitação que nasce morta, se o Flamengo for adiante nela. Como a valorização imobiliária no Rio é enorme, o Flamengo cogita fazer um grande estádio, quando faz a cogitação, afastado da cidade, como se fosse na região metropolitana do Rio. E essa é uma ideia que para o hábito carioca de ir ao Maracanã, que é o estádio mais bem localizado do mundo, Recife já não deu certo isso, né? Não deu certo o Recife. Saint-Denis na França, o PSG joga no Parc des Princes, não joga em Saint-Denis. Então, mas será que não vai mudar isso? Aonde que joga o PSG, Maurício? Parc des Princes. Joga? Parque dos Príncipes. É o Parque Será que não vai mudar isso? Como assim? Eu sei que são parcerias diferentes. O Santos agora está projetando a nova Vila, né? E é uma parceria com a W Torre, que é a mesma parceira do Palmeiras. Isso. Será que daqui para frente, olhando, por exemplo, eu sei que são moldes diferentes de negócio. A W Torre, ela fez um molde com o Palmeiras, que o Palmeiras sabe que X datas ao longo do ano, ele não pode usar o estádio. Por quê? Porque a W Torre vai vender para show, para outra coisa, para explorar. A prioridade é o show. Isso. A prioridade é o show. Mas será que daqui a pouco, com alguns exemplos mal sucedidos, vão pegar a Arena Corinthians, né, que parece que não tem, é impagável a dívida da Arena Corinthians, e principalmente pelo fator econômico hoje. Eu vou pegar um exemplo claro, tá? Inter e Grêmio aqui em Porto Alegre. O Internacional teve um problema de administrar dinheiro muito pior do que o do Grêmio, independentemente de ter receita ou não. Por exemplo, o Grêmio não teve uma preocupação de demissão de tantos funcionários, porque a administração da Arena ainda é lá da Arena Porto Alegrense, da OAS. Então, o que eu penso é o seguinte, será que um clube que tem a condição como o Flamengo, ele ainda vai investir em ter a casa própria? Eu não sei, sinceramente. Não, a ideia do Flamengo, só para fechar, a ideia do Flamengo não era fazer um mega estádio, era fazer um estádio muito alto. Era um estádio de um porte um pouco menor, ali na Gávea, para abrigar jogos de Campeonato Carioca, daqui a pouco, enfim. Ele chegou a fazer isso lá na ilha. Na Ilha do Governador, lembra, Diogo? Só que aí caiu uma torre de iluminação com o vento. Aí é duro. É que no Rio se tem um pouco a ideia de que o Flamengo é a casa, o Maracanã é a casa do Flamengo, né? Mesmo sendo um estádio do estado do Rio de Janeiro, ficou assim na ideia do Brasil que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Embora o Fluminense tenha acordo com o Maracanã também. Sinal marcou 2h15. Vamos fazer o último intervalo. É no Sala de Redação. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Mais humano, e a Ruder é top of mind e top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. A Expo Inter já começou na IESA Nissan. Passe na IESA e aproveite as super condições especiais da feira. Versões com câmbio automático 4x4 e motor biturbo diesel. Venha fazer um test drive e descubra por que a Nissan Frontier é a picape da Expo Inter.
Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International do Vin. Beba com moderação. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Depois do intervalo, Bagé? Tu te arrisca a ir pro intervalo cantando, como sempre faz o Pedro, nosso roxinol? Puxa vida, não tem um outro candidato aí, Bagé? Eu na volta preciso esclarecer uma dúvida depois, mas na volta do intervalo vocês precisam me ajudar, que é uma dúvida importante. Diga e deixa a manchete aí, Diogo. Não vai ter manchete, porque a manchete é a pergunta, tu vai entender depois a sacanagem. Guerrinha, me ajuda, Guerrinha. Se é sacanagem, eu tô fora. A minha esperança, Bagé, era o Maurício dar uma palhinha aqui e cantar, Maurício sambista, coisa e tal, mas fugiu do palco. Fugiu do palco. Bagé é compositor? Pois canta, Bagé. Sim, mas eu escrevo, eu não canto, né? Tu quer ver o Maurício voltar? Quer ver o Maurício voltar? A gente quer que o Maurício toque bumbo pra gente. Aí ele volta correndo pra dizer que não é bumbo. Surdo é o surdo. Passou na porta. 2h18, já voltamos com Sala de Redação. Carinho é o começo de tudo, ou tudo que a gente precisa sentir e ser um chefe. Grêmio 1, Vitória 0, no agregado 4-0, Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesse exato momento ocorre o sorteio na sede da CBF. Tricolor gaúcho. Ó o Grêmio aí. Quem que o Grêmio vai enfrentar nessa fase? Será? O Flamengo. Grêmio e Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Esperamos recebê-lo de braços abertos, porque aqui é sua casa também, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também. É difícil falar. O torcedor sabe que eu tenho um carinho muito grande por eles. Todo mundo sabe que eu sou gremista. É nesta quarta, aqui, no Futebol da Gaúcha. 2h22, reta final do Sala de Redação para Calcário Argamassa. Confia na FIDA. Estude na FMP, confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP, direito por excelência, direito para a vida. Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Pessoal, estava ouvindo essa chamada aí de Grêmio e Flamengo. A gente, claro que fica muito concentrado nessa situação difícil e que enfrenta o Grêmio do Campeonato Brasileiro. Mas que jogo, hein? A gente começa a ouvir assim os depoimentos, ali rodou na chamada, uma resposta do Filipão, outra do Renato. Tem a volta do Renato para reencontrar o Grêmio. Grêmio e Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil. Pô, olha o tamanho desse jogo que a gente vai ter amanhã, hein? Aí tem o Rafinha jogando contra o seu ex-clube, tem talvez a volta do Jeromel e do Kahneman, do Borja querendo se recolocar no cenário brasileiro e fazendo um bom jogo contra o Flamengo. Ele vai fazer isso, obviamente, né? É que o Grêmio, o cenário do Grêmio acabou puxando o evento para baixo, né? Mas é um jogo enorme, não tenha dúvida nenhuma. São momentos distintos, né? Porque o Flamengo está num momento de afirmação, de crescimento, de encantamento, até retoma aquele encantamento que tinha na época do Jorge Jesus. E o Grêmio num cenário de reestruturação e afogado ainda numa zona de rebaixamento, né? Que ele precisa sair urgentemente, que ele precisa começar a ter uma estabilidade. Em outro momento, mas as camisas são pesadas, a tradição não tá, nada impede que o Grêmio faça um jogo de exceção e faça o enfrentamento, mas a distância hoje entre os dois, ela é um pouco grande. Mas isso é parte da grandeza do jogo hoje, né, Léo? Porque se você tiver os dois em ótima fase, em ótimo nível, como já tivemos, aliás, o Grêmio que decide acaba tomando 5 do Flamengo, era um Grêmio que estava decidindo com o Flamengo uma vaga de final de Libertadores. Portanto, o contexto daquele confronto era no mais alto nível. O que a gente surpreendeu no primeiro momento já na Arena, quando o Flamengo tem 3 gols anulados, é a superioridade que o Flamengo bota sobre o Grêmio já em Porto Alegre, o Grêmio do Renato à época. E depois lá se materializa no quinteto. Hoje a grandeza do jogo está no seguinte: as grifes são imensas, do mesmo tamanho, as camisas, as bandeiras, né, os escudos, só que o contexto de cada um é o seguinte: o Grêmio pode ter medo até de tomar uma goleada do Flamengo,
mas o Flamengo tem medo de que o Grêmio comece uma reação justamente em cima dele. E o Renato sabe da força que o Grêmio tem num momento como esse. Aí é parte do ingrediente da grandeza da partida. Aliás, das duas, né? É o peso das camisas, é a experiência dos dois treinadores, né? O Filipão é um especialista em Copa do Brasil. Eu sei que isso tudo é estatístico, né? Isso tudo automaticamente pode se transformar em verdade ou pode dar o contrário. Mas eu estou com o Maurício nessa linha. O Renato, por exemplo, por toda a relação que o Renato tem com o Grêmio, é o reencontro do Renato com o Grêmio, o Renato não vai pagar para ver, para daqui a pouco ser surpreendido. Eu não tenho dúvida que o Renato, o que ele puder fazer para ganhar, hoje o Renato representa o Flamengo. É como ele disse outro dia, foi perguntado sobre isso. Não, eu continuo gremista, é o clube do meu coração, mas ele é um profissional, ele ganha hoje para defender as coisas do Flamengo. Se o Grêmio passa pelo Flamengo na Copa do Brasil, e eu estou dizendo para vocês que eu acredito que isso vai acontecer, o Renato começa a balançar e tomar flauta lá que ele não precisa. Então são dois jogos realmente que vão parar o Brasil, mas que o torcedor do Grêmio se agarra muito mais nesse histórico, porque o momento hoje, se é que tem uma lógica do futebol, indica que o Flamengo possa passar os dois jogos até que Alex, para você ter uma ideia do tamanho, o tamanho que o Renato dá pro jogo e pro confronto, ele poupa o Arrascaeta. Ele tá tomando pancada lá porque poupa o jogador principal dele no seu tempo de Flamengo, o jogador mais impressionante até aqui é o Arrascaeta, ele poupa o cara. E eu não sei se o Bruno Henrique não tomou o cartão orientado para que ficar fora no domingo anterior a Grêmio e Flamengo. Não sei, nós não temos essa informação. Eu lembro que o cartão dele foi uma falta por trás na intermediária no jogo anterior. Então a grandeza que o Renato tá dando pro jogo, o Alex tem toda a razão. Se o Renato perde pro Flamengo, o Renato pessoa mesmo, o Renato profissional, ele perde para o Grêmio, ele já tá tomando pancada porque poupou no Brasileiro. Se ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, o Pau Pereira pega. É que o Renato se deu conta que pela Copa, ele vai conseguir o salvo-conduto que ele conseguiu no Grêmio, que foi fundamental para ele segurar todas as broncas. Eu ganhei. Não, mas eu costumo ganhar, eu ganhei. Então, se ele tem um título ali pelo Flamengo como treinador da Copa do Brasil, que é muito possível, logo para colocar na frente de qualquer eventual crise, ele sabe que isso vai ser fundamental lá no Flamengo. E uma Libertadores muito possível, né? Uma Libertadores muito possível, porque o Guerrinha lembra com precisão que se tem um favorito nessas semifinais, não é entre Palmeiras e Atlético Mineiro, é Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Mas aí, Maurício, a Libertadores, o Flamengo pode confirmar contra o Barcelona de Guayaquil, embora o Barcelona seja um bom time, né? Não chegou à semifinal por acaso, o Flamengo é favorito, é verdade. Mas ali na final, contra Palmeiras ou Atlético, ele confirmando, são 90 minutos. E aí, meu amigo, é um jogo só, é um jogo de estratégia. No caso do Grêmio, esse jogo pode ter o mesmo valor que teve pro Inter. O Inter se encorpa, o Inter ganha confiança no campeonato a partir da vitória contra o Flamengo. E a gente está vendo o Grêmio agora reconstruindo a sua confiança, e isso é um processo lento, é tijolinho por tijolinho, mas uma vitória sobre o Flamengo impulsiona e adianta esse serviço e bastante. Tá chegando o momento da minha dúvida ser sanada, ô Guerrinha. Diga lá, Diogo. Porque eu não sei como é que vai ser a troca da guarda lá com o Gabardo, Guerrinha. Tem um microfone só. Daqui a pouco a Kelly vai ter que entrar aí. Como é que vai ser isso aí, Guerrinha? Tu imagina? É conta conjunta. Chama ela aí, bota do lado, entendeu? Vai ser assim, Guerrinha. Bota o gatinho no meio. Todo mundo na área aqui, ok? O mais difícil, Gabardo, não é morar com a Kelly, é morar com o gato. A Nina? O caso é a cachorrinha aqui. A Nina. Sei lá, cachorrinha. Ela fica aqui, diz quando ela começa. Ela bem que hoje ela só latiu no intervalo do sala de redação. O Guerrinha chegou a mudar de sala, porque a Preta estava incomodando ele tá num ambiente diferente. Mas a Preta vem comigo, a Preta ouve o sala do meu lado. Ela tá aí? Os meus cachorros dormem, porque geralmente eu ponho, enquanto eu estou conversando com vocês, está bem baixinho ali na TV, o DVD do Pedro, e aí eles relaxam e ficam tranquilos. Eles dormem ouvindo o Pedro? Puxa vida, que animação, DVD do Pedro, hein? Aqui, é uma graça, hein? É uma graça. O Bagé não sabe por que ele sai com os cachorros de tarde, os cachorros querem morder todo mundo. Que legal, hein? São umas feras. Os cachorros gostam de ouvir o Pedro. O Leandro Stout já está na área para a gente saber o que vai ter no Gaúcha Mais daqui a pouco. E aí, Stout? Fala, Gabardo. Gaúcha Mais vai em seguida a Torres. Lá está o repórter Eduardo Matos. Vai atualizar a investigação sobre a morte
do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea durante uma abordagem da Brigada Militar. Os delegados da Polícia Civil concederam há pouco uma entrevista coletiva e o Eduardo Matos vai trazer em seguida aqui no Gaúcha Mais a palavra de um dos delegados sobre como está a investigação, quais os próximos passos. Nós vamos também, Gabardo, com a reportagem acompanhar as últimas notícias de Brasília. Tem um caso que nós vamos trazer aqui sobre as novidades envolvendo o seguro de carros, com a possibilidade de opções mais baratas. A Giane Guerra vai contar as mudanças que estarão em vigor a partir da próxima semana no seguro automotivo. E ainda, Gabardo, nós vamos falar bastante sobre o bicentenário, os 200 anos de Anita Garibaldi. Nasceu em Laguna em 30 de agosto de 1821. Tem uma série de comemorações em andamento para a programação dos próximos dias e vamos ter aqui no programa a autora de um novo livro, Anita Garibaldi, 200 anos. Elma Santana vai contar um pouco da trajetória da heroína de dois mundos, Gabardo. Uma grande feminista da história do Rio Grande do Sul. Lá atrás abriu portas. Muito obrigado, Stout. E agora eu estava olhando pela janela que não para essa chuva. E aliás, amanhã deve continuar chovendo também, né? Na noite de Grêmio e Flamengo. Previsão de chuva continua. Chuva boa. O Kelly Matos, o que vem agora, depois do Sala de Redação? Vou pedir para o Diogo, então, vir comigo. Sim, senhora. O que vem aí, Diogo? O Gaúcha? Mas é top of mind. Leandro Stout e Kelly Matos, a partir de agora, está no ar o Gaúcha Mais.